Muito boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia, sobre a saúde mental e outras questões que afetam a nossa vida neste período conturbado da pandemia da Covid-19. Um problema que vivemos já há quase um ano e nós vamos já na 27ª edição deste programa do Consultório Aberto. Antes de iniciarmos e antes de abrirmos a porta deste consultório, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde emitimos este programa também, a seguirem a nossa página no Facebook, a página do Mais Guimarães, e a enviarem as vossas questões para leitor@maisguimarães.pt. Hoje, de que vamos falar no consultório aberto? Dos perigos vários que existem na internet. Num período em que estamos confinados em casa, em que as nossas crianças estão também em casa e passam imenso tempo na internet, que perigos é que podem advir desta circunstância? É disso que falaremos nesta edição do Consultório Aberto, com Emanuela Lopes, psicóloga clínica da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, e também com o capitão Orlando Rodrigues, do Destacamento Territorial de Guimarães, da GNR, a quem agradeço desde já a disponibilidade para participar neste programa. Muito obrigado. E Manuela Lopes, isto é realmente um problema novo, diria, com o qual nos confrontamos, de ter de perceber esta nova realidade e que perigos podem advir da internet. O facto da internet ser uma nuvem, algo que não palpável, pode levar-nos a pensar que não virá grande perigo daí, mas há perigos vários. Boa tarde, Manuela. Olá, Eliseu. Olá, Sr. Capitão. Boa tarde. De facto, é uma nova realidade pelo uso constante, frequente, muito frequente dos meios digitais, portanto, não só das nossas crianças, mas dos adultos também. Naquilo que diz respeito aos perigos, pois, nós até falávamos um bocadinho na semana passada, aquela ideia que nós temos dos perigos que estão lá fora, não é? Nas más companhias, naquilo que os miúdos podem fazer sem a nossa supervisão, muitas vezes pode acontecer dentro das nossas portas, em casa, nós até pensar que os miúdos estão bem, porque estão numa determinada divisão, porque estão a jogar ou porque estão na internet, mas de facto os perigos são muitos. Há já alguns anos que têm surgido vários estudos relacionados com esta questão. Nos Estados Unidos, então, não é uma questão nova, seja em relação aos miúdos, seja em relação aos adultos. Daí que é muito importante hoje falarmos um bocadinho das questões do bullying, nomeadamente aquilo que é o cyberbullying, que também é algo que neste momento se fala bastante, porque este uso da tecnologia que serve para assediar, para ameaçar, para provocar, para embaraçar alguém de uma forma repetitiva e intencional, porque há uma intenção que está por trás disso, daí que é importante falarmos um bocadinho sobre isso, mas também isto não é só nas crianças nem nos adolescentes, isto acontece também nos adultos, não é? E para além disso, como disse o Eliseu muito bem, os outros perigos que a internet pode trazer, nomeadamente as fraudes, todas as questões dos enganos, dos falsos perfis, que muitas vezes têm outras questões associadas que não é o claro, conhecer pessoas e estar com pessoas, por isso é muito importante o tema de hoje e acho que termos uma visão da parte das autoridades que cada vez mais também estão preocupadas com esta questão pode ser muito importante. Exatamente. Capitão Orlando Rodrigues, obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite para estar presente, ainda mais sendo, portanto, alguém que está responsável por esta área do território, por esta área do Concelho de Guimarães. Há um aumento de problemas associados à internet nesta altura do confinamento e nesta altura da pandemia da Covid-19. Já notam isso? Muito boa tarde a todos. Começando aí pelas questões do cyberbullying, relativamente a essa questão não temos tido grandes denúncias sobre isso, não há registros de denúncias, uma vez que a comunidade escolar também está toda em casa e em virtude disso não temos registado denúncias de cyberbullying aqui dos nossos postos territoriais. Contudo, há outras ameaças na internet, sem dúvida. Existe uma criminalidade bastante específica que ocorre através da internet, nomeadamente as burlas.
e a extorsão. São dois crimes que nos preocupam bastante. Houve um aumento durante o confinamento das burlas online, quer nas compras através da internet, quer também através dos pagamentos. E é um assunto que nos tem preocupado e registrou-se de facto um aumento desse tipo de criminalidade. E o que é que as pessoas podem fazer, Sr. Capitão, para se precaverem relativamente a essas situações, a esses problemas relacionados com as compras online, nomeadamente? Bem, as pessoas, no meu ponto de vista, deverão... nas compras online é um bocadinho complicado, porque ou as pessoas vão a sites dignos de empresas já devidamente certificadas no mercado, instaladas no mercado, em que as compras são seguras, ou então se a pessoa compra a um particular, está sujeita a ser burlado. Ou porque aquilo que comprou não corresponde exatamente àquilo que encomendou. Imaginemos, uma pessoa encomenda uma televisão e sai, e depois, quando vai ver, é um pequeno rádio pequenino que não serve para nada, ou outro artigo de muito menor valor. Também poderão ocorrer que as pessoas compram online a um particular e depois do comprovativo de pagamento são enganadas. As pessoas, quem vende, o burlão apresenta um comprovativo falso e dá-se assim a burla. A pessoa acaba por não receber o dinheiro daquilo que está a colocar à venda. E Manuela, haveria a necessidade de implementar aqui uma literacia para as coisas da internet, para as pessoas perceberem realmente, porque isto é de facto novo e agora esta pandemia trouxe aqui, ou acrescentou alguma velocidade à implementação da internet nas nossas vidas. Portanto, seria interessante lançar-se uma campanha de educação para a presença na internet. Sem dúvida nenhuma, nos vários níveis, não é? Mesmo se pegarmos na questão do cyberbullying também, não é? Quando nós podemos prevenir, ou quando nós podemos ensinar, ou quando nós podemos sensibilizar pais, professores, os miúdos, os adultos, esta questão também que o Sr. Capitão acabou de falar, destas burlas tão faladas e que volta e meia ouvimos tantos relatos disso, dos perfis falsos, em que há também não sei se pode ser categorizado na questão da extorsão, não é? Mas que se seduz a pessoa para depois tentar enganá-la e tirar algum dinheiro e depois a dada altura, se isso não acontece, então ameaçam com, lá está, a exposição de determinadas fotografias, de determinadas mensagens. Isso é algo que, por exemplo, na minha consulta cada vez mais eu vou ouvindo com muita frequência nos nossos adultos. Isto é uma coisa que lá fora já existe com muita frequência. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos o FBI acabou por criar um departamento específico para estas questões, que as pessoas eram e continuam a ser profundamente enganadas com pessoas que se fazem apresentar num determinado perfil nas redes sociais e as pessoas começam a conversar e constrói-se uma amizade, às vezes de uma amizade vem um enamoramento e depois a partir daqui as pessoas são enganadas nos vários esquemas, que depois os esquemas são sempre os mesmos. Aliás, até há sites onde estes burlões vão buscar o que dizem às pessoas, são sempre as mesmas coisas, as cartas até mais chegadas, as cartas mais queridas, a linguagem utilizada, e há redes, portanto é um crime organizado, se eu posso dizer assim, não é? Que há redes que se dedicam precisamente a isso. Aqui em Portugal eu não tenho tanto conhecimento desta maneira, mas lá fora, sim. Ou seja, eu lembro-me de ler umas coisas nos Estados Unidos em que eram grupos organizados da Nigéria, portanto, o trabalho deles é estar nos cafés, computadores, a fazer este tipo de coisas, e isto já está a chegar aqui.
já temos muita gente que começam a conhecer militares, não é? Que são falsos perfis, pessoas que se fazem passar por militares, que estão destacados não sei onde, depois têm coisas que estão presas nas alfândegas, etc. Portanto, esta questão da literacia era muito importante, é muito importante falarmos sobre isso, os vários perigos que isto tem. Portanto, eu acho que quanto mais conhecimento nós temos, eu costumo dizer que a informação é poder, não é? Nós sabermos das coisas é um poder muito grande sobre a nossa capacidade de decisão e, em último caso, aquilo que vocês desconfiem que não é fontes fidedignas, que são pessoas que de alguma maneira querem e pedem dinheiro emprestado, bloqueiem essas pessoas, bloqueiem estas amizades. É muito importante isso, sobretudo nas redes sociais, não entrarem neste tipo de esquemas. Senhor Capitão, há relatos em Guimarães, neste território de acontecimentos deste género. Nós conhecemos situações que foram até tornadas públicas em Guimarães, de processos que decorreram em tribunal, ou que estão a decorrer nesta altura, de pessoas que foram, de certa forma, levadas a exporem-se na internet e depois essa exposição foi alvo de coação, digamos assim, dos autores deste crime, portanto, que tentaram extorquir valores a essas pessoas em troca da não divulgação de alguma intimidade, que é algo que é muitas vezes utilizado na prática destes crimes. Há relatos de situações destas no nosso território? Relativamente a esse assunto, no último ano não tenho relatos dessa situação, mas pode acontecer, não aqui em Guimarães, mas em outras localidades, isso é chamado sex extortion, em que a vítima já publicou ou já enviou para o seu companheiro determinados conteúdos em que expunha a sua intimidade. E sendo que, nesses casos, o que é que o companheiro faz tendo más intenções? Vai ameaçá-la, coloca esses conteúdos na internet e dessa forma vai tentar extorquir dinheiro. Como eu tinha referido, no último ano não tenho relatos aqui na área da Guarda de situações de sex extortion. Outra situação que falou a doutora Emanuela, que é a fraude no romance, que através de redes sociais, de encontros, Tinder, Badoo, entre outras, as pessoas, o burlão, tenta ganhar a confiança da pessoa e vai a partir daí extorquí-la, vai começar a contar o conto do vigário e vai tentar extorquí-la. Por acaso não foi aqui em Guimarães, mas já tive um caso desses, em que o burlão conseguiu que a vítima lhe pagasse as contas da luz, lhe pagasse os medicamentos, lhe pagasse a renda de casa e depois, como não havia provas nenhumas desse pagamento, a vítima ficou sem o dinheiro e mesmo o processo de crime não havia provas para se iniciar um processo de crime. Por isso, o alerta que eu deixo aqui é, como disse a doutora Emanuel, é ter muita atenção para os contactos que se estabelecem com pessoas que não conhecemos de lado nenhum nas redes sociais, principalmente nas redes de encontros, nas redes sociais de encontros, sites de encontros, como tinha dito, Tinder, Badoo, esses sites estão agora na moda, porque facilmente as pessoas poderão ser seduzidas, a passarem dinheiro, a darem dinheiro a burlões com base no conto do vigário. Tenho aqui alguns exemplos não aqui em Guimarães, mas que aconteceram a nível nacional. O burlão tenta tirar dinheiro, tenta assim, extorquir dinheiro à pessoa para levar a apoiar causas novas, apoiar uma causa nova, pedidos para compras de medicamentos ou tratamentos médicos, através de uma identidade falsa, claro. Mais outras, pagar dívidas, tratamentos hospitalares, levar a vítima a pagar impostos, alegados impostos, que depois ele irá receber uma herança e que lhe devolve esse dinheiro. Bom, são tudo os chamados contos do vigário que o burlão usa
para enganar e para ludibriar a vítima. Eu tenho mais alguns, Eliseu, deixe-me juntar. Custas de alfândega, portanto, que o burlão envia quase uma herança ou cheia de dinheiro, ou de joias, ou de bens muito preciosos, e que depois, para ser levantado na alfândega, tem que pagar um determinado valor, mais do que uma pessoa que relata isto. Situações dessas, ou porque a pessoa ficou sem o visto lá fora, ficou sem os documentos e perdeu o cartão de crédito e naquele momento precisa imediatamente que seja feita uma transferência no valor de X para vir a Portugal conhecer a pessoa. Isto eu já estou a ouvir de uma forma muito, muito frequente na consulta. Eu acho que a minha impressão, pelo menos sabe ser capitão, as pessoas não vão fazer queixa ainda por uma questão de vergonha, porque se sentem profundamente enganadas. Aliás, as pessoas dizem, eu sou uma idiota, como é que foi possível, não é? Eu durante um mês, isto a falar assim mesmo desta maneira, porque durante um mês ou dois é uma conversa muito sedutora. Isto não é de um dia para o outro que alguém que eu não conheço lado nenhum que me vem e pede dinheiro, não é? E histórias que às vezes que nós ouvimos de fora e achamos logo que é claramente burla, que é claramente fraude, mas a pessoa está tão envolvida emocionalmente que até dá esse crédito. Desconfia, mas até vai ao banco tentar fazer transferência. E muitas vezes são os gerentes do banco que chamam a atenção que a transferência que elas querem fazer é uma transferência que é extremamente duvidosa e que as contas podem ser já congeladas ou porque vai levantar suspeitas da forma como iria ser, e muitas vezes as pessoas apercebem-se aí. Portanto, isto é um fenómeno que já está a chegar cá de uma forma, como disse, frequente. E relembro também, normalmente procuram pessoas, homens e mulheres, com já alguma idade, normalmente divorciados, viúvos, pessoas sozinhas, com alguma carência emocional. Por isso, eu volto a chamar a atenção, para estarmos atentos a estas questões. Pessoas que vocês não conheçam, tenham muita atenção. Eu pergunto sempre, alguma vez fez uma videochamada? Nunca fizeram uma videochamada. Porque eles têm sempre uma desculpa para isso, não é? Porque estão destacados, são militares e estão destacados não sei aonde, num navio não sei aonde e não podem fazer, porque estão no quartel e também não podem fazer. Esqueçam lá isso. E temos que estar muito atentos a esta situação, uma situação real e muito comum. O que eu aconselho logo é bloquear. O seu capitão é a primeira coisa quando eu assisto na consulta. Bloquear logo, até porque muitas vezes conseguimos apanhar isso antes da pessoa fazer a transferência do dinheiro. Por isso é que também não denunciam, não é? Se calhar essas situações depois também não vos chegam a vocês. Mas isto é extremamente importante falarmos sobre isso e deixarmos esta alerta. Pois, a questão que podemos aqui colocar é mesmo essa, o facto de as pessoas só em último recurso recorrerem às forças policiais, até por alguma vergonha, não é? Por considerarem que não lhes fica bem terem sido levadas desta forma, até porque muitas vezes estão, como referi anteriormente, estão expostas situações íntimas da própria pessoa, que é uma das formas que, como disse também o Sr. Capitão, é uma das formas utilizadas para extorquir algum dinheiro às vítimas. Será uma questão de vergonha, Sr. Capitão Orlando Rodrigues, esta não exposição das pessoas? Nós nas conversas, agora não conversas de café porque estamos confinados, mas vamos percebendo que mesmo em Guimarães estas situações acontecem, mas não estão a chegar à força policial, não é? Portanto, por ser mesmo o último reduto. Será vergonha? Talvez poderá ser vergonha que as pessoas estejam se calhar mais dispostas a falar com um psicólogo ou com alguém da família do que contar isso às forças policiais, mas de qualquer das formas o que nós temos a dizer ao cidadão é que nós estamos de braços abertos para receber todas as queixas e serão sempre tratadas com toda a confidencialidade. Como eu disse, nos últimos meses não tenho registro, não tenho recebido informação de que relativamente a isto, este catfishing, que é assim que nós designamos, mas o que nós, a Guarda, temos a transmitir ao cidadão é que podem confiar na Guarda, que vai ser tratado com toda a confidencialidade, num gabinete fechado, em que a pessoa apresenta a queixa, fica ali, fica entre o guarda, entre o militar e o queixoso, e depois a queixa seguirá aos seus trâmites, não é? Iremos investigar e ver o que é que se consegue fazer, que prova se consegue arranjar para chamar essa pessoa à justiça. Até porque uma denúncia pode fazer com que, de facto, essas situações não se repitam. E se isso não acontecer, se não chegar
às forças policiais que têm este trabalho de colocar alguma ordem, portanto será algo que se manterá e isso também é responsabilidade das vítimas, de deixarem que essas situações se mantenham e se prolonguem. Bom, é assim, a partir do momento em que a vítima entra num gabinete da Guarda Nacional Republicana e apresenta a sua queixa, o processo passa a ser confidencial, não há, está em segredo de justiça, não sai dali. É só entre a vítima e o militar ou polícia que recebe essa queixa. Depois o processo levará os seus trâmites, contudo, segue os seus trâmites normais, irá ser comunicado, esta queixa será comunicada ao Ministério Público, mas não passará para além disto. Agora, o que poderá passar é que, se de facto determinada pessoa for condenada, se for identificada, pois essa mensagem poderá passar para a sociedade. Mas neste contexto é um crime em que os condenados normalmente não aparecem, até pela natureza do processo, não é? Que é sempre existe sempre segredo de justiça que protege tanto a vítima como o suposto agressor. Contudo, é isso que nós temos de transmitir às pessoas, que não tenham medo de apresentar queixas, que não tenham vergonha, porque existe sempre a máxima confidencialidade. E é também uma área em que, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, tem trabalhado bastante nos últimos tempos, adaptando-se também a esta nova realidade. Nós percebemos isso pelos estudos que vão saindo, por esta preocupação também em fazer alguma comunicação nesta área da presença das pessoas na internet. Sim, é verdade. Apesar de ser um crime de difícil investigação, porque é necessário seguir pistas, é um crime que exige muita perícia. Nós o que temos a dizer é que, de facto, podem contar connosco. Nós estamos sempre dispostos a ajudar, estamos cá para receber todas as queixas. Mas agora temos apostado nessa vertente, mas muito a nível didático, a nível das escolas, muito na vertente da prevenção. Quer com os alunos, quer com os encarregados de educação, quer com os professores. Isto vai muito da prevenção. A prevenção é a melhor forma de combater este tipo de criminalidade. Porque se a pessoa não se expuser, como foi dito, como disse a doutora Emanuela, se a pessoa não se expuser, não efetuar ligações suspeitas, não entrar em conversas com pessoas que não conhece lado nenhum, é meio caminho andado para isto diminuir. Ou para acabar e não haver situações destas. E Manuela, como é que as pessoas podem fazer uma distinção entre aquilo que supostamente inicialmente poderá ser uma brincadeira e depois se torna numa situação de bullying, de cyberbullying a ocorrer na internet ou de outra situação que seja menos bem intencionada? Eliseu, posso só, antes de responder diretamente à questão, dizer só aqui mais uma coisa que me lembrei relativo ao que acabámos de conversar com o seu capitão. Sabe que também a questão da vergonha, acho que é de facto uma das coisas que as pessoas, um fator que contribui para a não denúncia às autoridades. Muitas das exposições que falámos desta intimidade dá-se com pessoas casadas, portanto estamos a falar de relações extraconjugais e portanto as pessoas também não se querem expor desta maneira. E depois outra também que me estou a lembrar tem a ver com os nossos adolescentes. Isto também acontece, portanto, os adolescentes não quererem falar aos pais ou a nenhum adulto e depois esta dificuldade que há de expor também esta questão. É uma coisa que me está a preocupar francamente, que nos nossos adolescentes cada vez mais ouvimos a questão desta troca das fotografias íntimas, não é? Os nudes, como eles falam. Aliás, eles falam isso de uma maneira quase como se fosse relativamente Normal. natural,
não é? Eu não queria usar a palavra normal, por isso é natural trocar fotografias íntimas entre os namorados ou que ainda não são namorados, mas estão naquela fase daquela intimidade, e depois daí extravasa uma série de coisas e que traz consequências psicológicas dramáticas, muito graves mesmo, algumas que levam às tentativas de suicídio e ao suicídio consumado, que nos adolescentes isto é uma das coisas que nos preocupa e que é outra das questões que eu acho que também depois poderíamos falar. Mas realmente a questão que colocou muito pertinente, porque se calhar é logo no início, quer dizer, às vezes é diferenciar o que é que pode ser uma brincadeira ou daquilo que pode ser já uma questão de bullying ou do cyberbullying, não é? Claro que às vezes entre os adolescentes, entre as crianças, eles brincam muito uns com os outros e às vezes é muito difícil perceber se o outro só está a brincar ou se até está a tentar magoar, se há alguma intencionalidade. E isto muito mais online, porque a linguagem escrita e a linguagem falada é muito diferente, aquilo como eu estou a dizer, como estou a dizer, ou simplesmente através de uma frase. Até porque às vezes as pessoas podem estar a rir e a dizer eu só estou a brincar, ou não leves isso tão a sério, portanto ajuda a eu conseguir diferenciar se estão a brincar comigo ou se eu sinto que estão a gozar. E aquilo que nós costumamos dizer, sobretudo aos nossos adolescentes e aos pré-adolescentes, isto também acontece com muita frequência, é que se as pessoas acham, se os miúdos se acham que se estão a sentir magoados, que acham que os outros estão a rir de nós, em vez de rir connosco, isto é sinal que a brincadeira já foi longe demais. E é importante que se diga ao outro que não estão a gostar e que de facto é qualquer coisa que não estão a sentir confortáveis com isso. E se os outros continuam a fazer este tipo de abordagem, mesmo depois de continuar, da pessoa ter dito que se sente mal com isto diferencia aquilo que já pode ser considerado o bullying, não é? E sobretudo online, esta atenção indesejada que muitas vezes envolve uma série de pessoas, não é? Quantos vídeos nós não vimos todos que se tornaram virais, que começou, por exemplo, no recreio entre os miúdos, onde isso acontece. Portanto, e sempre que isto acontecer, eu digo a qualquer adolescente, se não estiveres satisfeito com a situação, não tem que propriamente tolerar isto. Vamos chamar o que quiser, se é bullying, cyberbullying, se estiveres a sentir mal com isto, se isto não tiver a ter fim, vale a pena pedir ajuda. Acabar com isto é questão da denúncia contra os agressores, é muito importante isto, e reconhecer que todos merecem respeito. Respeito seja online, seja na vida real. Isto é muito importante falarmos sobre isto, e é importante cada vez mais os adolescentes procurarem ajuda numa pessoa de referência, à partida que deveriam ser os pais. Se não forem os pais, um professor, um auxiliar, evidente que agora estamos confinados em casa, isto toma uma dimensão um bocadinho diferente, um tio, um irmão mais velho, um padrinho, e de facto temos que denunciar esta situação. A GNR, que tem programas contínuos de proximidade com as escolas, agora vê-se também privada de conseguir realizar esse trabalho. Sentem que esta dificuldade de estarem presentes junto das escolas, junto dos alunos, pode, de certa forma, transformar o trabalho que vinham a fazer, pode diminuir, portanto, o impacto desse trabalho junto da comunidade escolar e, neste caso, junto das nossas crianças e jovens? No último ano, com esta situação, praticamente não tem havido ações com a comunidade escolar. De maneira que estamos assim um bocadinho às escuras, por assim dizer, dos problemas realmente que afetam a comunidade escolar. Há um ano para cá, tem sido muito difícil fazer estas pontes entre a guarda e a comunidade escolar, porque há sempre este receio com a Covid-19, há sempre este receio em estabelecer os contactos e é natural que isso aconteça e é completamente perceptível. Vamos ver daqui para a frente, esperemos que esta situação termine e que se consiga estabelecer estes contactos, as nossas ações de sensibilização junto da comunidade escolar, porque são muito importantes na vertente da prevenção. Como eu disse, no último ano tem sido extremamente complicado estabelecer esta ligação e poderemos vir a ter problemas no futuro, uma vez que a vertente da prevenção consideramos que a vertente da prevenção é extremamente importante para evitar certos e determinados comportamentos que temos estado aqui a falar. E Manuela, estamos a falar de crianças, jovens, nesta altura, que perante uma situação em que se sentem incomodadas, digamos, com alguém na internet,
De que forma é que essas pessoas conseguirão comunicar com os pais? Que dificuldades é que tenderão a ter? E de que forma também é que os pais podem tentar, agora nesta altura, fazer com que os filhos se sintam confortáveis para falarem com eles sobre estes acontecimentos? Há aqui algumas estratégias que podemos pensar. Eu acho que as estratégias em relação aos filhos, há algumas que são muito transversais em relação a qualquer problema. É muito importante nós estarmos muito disponíveis, não é? É importante, com os adolescentes nós sabemos que isso é mais difícil, eles começam a ter o mundo deles, não é? O quarto, o espaço, o querer estar muito sozinhos, mas é muito importante nós mostrarmos esta disponibilidade, é muito importante nós falarmos com os miúdos e percebermos o dia-a-dia e falar sobre todas as questões e eles perceberem que nós estamos cá e perceberem que eles podem falar connosco sobre qualquer assunto, mesmo os mais complicados. Aqui há uma questão que eu acho que também é importante. Porquê? Porque nós, nesta questão do bullying online, por exemplo, ou as questões dos abusos sexuais também, há muito predador sexual na internet, é outra das questões importantes e que temos que estar atento, que também seduzem muitos miúdos, portanto eles através destas plataformas de jogos fazem-se passar por miúdos de 10, 11, 12 anos e por aí. Eu sei que isto também é uma das questões que a nossa polícia se dedica a isto. Portanto, com falsos perfis e fazem-se passar por miúdos mais ou menos destas idades, em que entram em contacto e começam a estabelecer uma tal relação, não é? Uma relação de alguma proximidade e que depois a coisa vai evoluindo também, em que às vezes pedem para mandar uma fotografia sem a parte de cima, da camisola, rapazes e raparigas, perfeitamente igual. Houve situações relatadas, chega ao ponto das pessoas, desses predadores, mandarem prendas para casa e os pais nem se aperceberem disso. Portanto, chegarem encomendas, o adolescente diz que foi um colega que mandou e os pais, enfim, e tinha a ver com esta situação até eles fugirem de casa, irem ter com essa pessoa e depois ter sido então desmontado, a polícia teve que envolver, claro, e só com a ajuda é que se conseguiu resolver. E volta e meia é o que nós ouvimos na comunicação social. Mas o que eu queria dizer é que nestas questões é importante que procurem ajuda de alguém que confie, um adulto, é muito importante que um adulto perceba o que é que está a passar. Mas também e dirigindo-me agora aos adolescentes e aos pré-adolescentes e mesmo aos pais, são realidades muito distintas. Repare, a nossa geração, e nós ainda somos jovens, mas a nossa geração, pronto, sim, é melhor para nós os três não deprimirmos agora todos, mas a nossa geração foi uma geração criada muito a brincar cá fora e numas brincadeiras muito interativas com colegas, com amigos, na rua, enfim. Portanto, há pais que o contacto deles com as redes sociais, com as novas tecnologias é mínima. Portanto, quando um adolescente chega à beira dele e diz, e explica e tenta expor, às vezes os pais podem não compreender muito isso, mesmo a gravidade da situação, porque não têm esta proximidade e mesmo não é só os alertas do que se passa. É perceber que alguém, ou que na minha turma há meia dúzia de amigos que me chamam nomes e que começam, escrevem que eu sou isto cada vez que eu falo, cada vez que no Teams eu dou um palpite. E os pais têm muita dificuldade e muitas vezes desvalorizam. Portanto, também é importante explicar ao adolescente e aos miúdos que também têm que entender que há pais, e para nós, não é uma ferramenta que seja usada com tanta regularidade assim. E quantos mais velhos, se calhar, isto pode tender a ser maior. Da mesma maneira que os pais têm que perceber isso em relação aos miúdos, que é uma ferramenta que eles utilizam para tudo, os telemóveis, as plataformas de jogos, as televisões, tudo aquilo que as tecnologias de bom e de mau podem ter. Portanto, é importante que o adolescente fale como treinador, isto agora no confinamento não, mas por exemplo os treinadores têm aqui uma importância muito grande. Às vezes é assim que nós conseguimos com uma criança diga que alguma coisa não está bem com eles, seja do futebol, seja do karaté, seja do que for, os professores, portanto um adulto de referência. E depois aquilo que nós temos que perceber está a acontecer na rede social, pelo menos aquilo que eu aconselho logo é bloqueio, temos que bloquear o agressor, muitas vezes temos que denunciar formalmente na própria plataforma o comportamento daquela pessoa, porque estas empresas das redes sociais são obrigadas a manter
manter, portanto, quem usa seguro, portanto, é importante isso também. Mas também tem aqui outra questão, por exemplo, aquilo que falámos das fotografias, das mensagens, por isso é que é importante um adulto estar presente, e o que acabou de dizer há um bocadinho o Sr. Capitão também. Aqui nós pode ser útil recolher evidências, não é? Seja as mensagens, as capturas de tela das publicações das redes sociais, para termos as tais provas daquilo que está a acontecer, porque às vezes é muito difícil provarmos isto, e há situações gravosas, não estamos a falar só entre colegas, que mudarmos comportamentos e termos aqui, por exemplo, a ação do professor, consegue claramente acabar com tudo. Portanto, para que estas questões de bullying acabem, é necessário que ele seja identificado, falarmos sobre isso e denunciar, na minha opinião, é a chave para isso tudo. Denunciar a um adulto. Portanto, também pode ajudar a mostrar ao agressor que o comportamento dele não é aceitável. E muitas vezes é isso. Uma brincadeira, embora é uma brincadeira intencional, também é importante que o outro e o agressor percebam que este comportamento não está correto. E em caso de perigo iminente e que as pessoas considerem que realmente há perigo, porque muitas vezes há perigo, às vezes os pais não sabem lidar até com estas situações, devem sempre contatar uma autoridade policial, porque vão ser claramente aconselhados o que podem e o que não podem fazer. Depois de falarmos sobre de que forma é que os jovens podem denunciar este tipo de situações, perguntava, Sr. Capitão Orlando Rodrigues, se há números, há estatísticas que a GNR tenha já relativamente a esta questão dos perigos da internet e do crime na internet. O que nós temos aqui, relativamente a dados, é que a tendência de subida que se verificou já em 2019, comparado com 2018, manteve-se em 2020. Em 2020, houve aqui meses, principalmente durante o confinamento, em que o crime de burlas, principalmente através da MBWay e phishing, duplicou. Nos meses de confinamento, praticamente duplicou comparativamente com 2019, dados de 2020. Temos também a dizer que, no total do ano, em 2020, registrou-se um aumento considerável no registro dos crimes de burla. Houve um aumento total global de cerca de 30% comparativamente com 2019. Este é um aumento brutal nos crimes de burla na internet e que nós associamos muito ao facto de estarmos em confinamento e ao facto de estarmos mais tempo online e as pessoas não poderem efetuar compras fisicamente nas lojas e efetuarem compras online. Muitas vezes compras efetuadas a particulares e não a lojas de referência e não em sites seguros. Não sei se pretende saber mais algum dado relativamente aos últimos anos. Não sei se terá isso disponível, mas já agora a nível empresarial poderia colocar-lhe também esta questão. Temos relatos de algumas empresas que foram alvo de apropriação indevida dos seus domínios na internet e que foram sujeitas a pagamentos avultados para recuperarem esses domínios e essa presença e recuperarem também alguns valores que poderiam estar perdidos nessa operação ilícita. Também têm números relativamente a estes casos? Relativamente a esses casos, não. Na parte empresarial não tenho essa referência. Mas têm tido denúncias? Pergunto eu. Não temos tido denúncias. Os crimes informáticos são principalmente, sobretudo, a competência da Polícia Judiciária. A Guarda trata principalmente de crimes relacionados com burla informática, mas mais a nível da MBWay. É um crime de uma investigação não tão complexa. Esses crimes com grandes empresas são da competência da Polícia Judiciária. Por isso nós, Guarda, não temos acesso a esses dados. Pois, e é sempre um problema, pelo menos os relatos que nós vamos ouvindo de ameaças de se os casos forem para a polícia que definitivamente não terão mais acesso aos dados de que os criminosos, digamos assim, ou eventuais criminosos dispõem. E Manuela, voltando ao foro particular e voltando a essa questão relacionada com a denúncia a familiares, a denúncia aos pais, denúncia junto até da comunidade, de elementos da comunidade,
há outros cuidados que os jovens possam ter nesta altura, quer para se protegerem, quer para encontrarem alguém que seja capaz de pegar, digamos, nesse assunto e os ajudar a lidar com ele. Se calhar, eu falaria em alguns sinais que os pais e os adultos em geral podem estar atentos, não é? E se calhar manifestações do comportamento das nossas crianças e jovens que podem ter e que é algo suspeito a estarmos ainda mais atentos. E Quando até os os amigos amigos, que estão os amigos próximos, também. não é? Sim, e às vezes também temos situações dessas, que não é propriamente com eles que isso está a acontecer, é com o amigo e como é que, o que é que pode fazer, não é? E aqui é igual, acho que devem falar com o tal amigo que está a ser vítima de bullying ou de uma situação do género, não é? Ou do cyberbullying, por exemplo, falar com ele, tentar incentivar com que ele fale com um adulto, oferecer ajuda. Muitas vezes acontece é que é esse amigo que diz aos pais e depois são os pais que tentam intervir. São sempre situações extremamente delicadas, porque às vezes também estamos a falar de famílias muito estruturadas e aqui a escola, lá está, e a falta da escola também é tão importante, não é? Aqui nisto ajuda muito. Portanto, nós quando nos apercebemos que, portanto, os miúdos podem estar mais aborrecidos, mais perturbados durante ou após a utilização do telemóvel, do computador ou do tablet, portanto, isto é estranho, não é? Normalmente eles não estão nem aborrecidos nem perturbados, ou se estiverem mais tristes, ansiosos, preocupados, ou às vezes, assim, o que nos dizem os pais parecem aliados da realidade, a cabeça não está muito ali, não é? Tentar fazer muito segredo da vida digital, dos telemóveis, do tablet, tentar guardar tudo, tentar proteger a todo custo, porque muitas vezes eles não querem ver, não querem que os pais, os adultos ou outras pessoas vejam as mensagens que circulam, ou o vídeo que circula, ou as fotografias, ou coisas assim do género. Quando, por exemplo, os pais ou alguém entra no quarto, logo aquele comportamento de minimizar aquelas janelas, estão a ver, de mexer no computador e tentar que não estão a ver, que estão a ver outras coisas quaisquer, e muitas vezes conteúdos que não são próprios também para os miúdos, isto também acontece, não é? Pedir ajuda ou eliminar contas ou bloquear amigos, muitas vezes também temos que questionar porquê, não é? Quando eles querem eliminar, por exemplo, este perfil ou quando querem eliminar aquilo, tentar perceber porquê. Quando, por exemplo, se isolam, evitam a família, estas atividades habituais que costumam ter, se começarem a recusar assistir às aulas à distância, por exemplo, ou a participar em situações de grupo, tentar perceber porquê, porque é que agora não, se antes até jogavam um bocadinho, porque é que agora não está a jogar com os amigos em questão, porque é que não quer ir às aulas, porque é que não quer fazer as aulas de educação física, por exemplo. Lá está, estarmos sempre muito receptivos a falar e atentos a algumas questões. Se o rendimento escolar diminui, é sempre um sinal de algum alerta, não é? Sobretudo quando é, de facto, muito, muito visível, ou um aparente aumento no número de horas de estudo, sem grandes melhorias de resultados, no próprio comportamento, mais zangado, mais descontrolado, as mudanças do humor, ou às vezes nem usarem, nem quererem recusarem-se a usar qualquer tipo de tecnologias, enfim, é este tipo de coisas que nós temos que estar atentos e que de facto temos que tentar perceber. Reparem, nem sempre é a primeira, nós não estamos a falar com adultos em que eu posso chegar à beira de um adulto, de um amigo, de um parceiro e perguntar o que é que se passa, porque é que tu agora estás assim. Muitas vezes os adolescentes não vão responder logo. Não é? E nós temos que, esta disponibilidade para estar é muito importante. Portanto, algumas medidas para os pais. Importante, negociar regras de utilização da internet. Não, da mesma maneira, nós não deixamos os nossos miúdos brincar na rua sozinhos, pois não. Quer dizer, e até muito menos agora, irem para a escola sozinhos, a não ser que morem muito perto. Nós não fazemos isso. Também não os podemos deixar em casa com uma porta escancarada para o mundo, sem nenhuma proteção, no que diz respeito à internet. Negociem regras muito claras, quanto tempo podem passar, a fazer o quê, a ver o quê, muito importante também. Dependendo da idade, é importante alertar para os perigos da internet. E em alguns casos até pode ser importante mostrar verdadeiros perigos, não é? Notícias que aparecem na televisão, estás a ver? Olha, por exemplo, o que é que apareceu, não é? O colocar o computador ligado à internet num local comum, não é? Também pode ser, em que ele pode consultar aqui e não ter que estar escondido no outro lado. Não sei se recordam daquela publicidade muito engraçada, que eu já não me recordo bem qual foi o país, penso que foi a Austrália, que vinham bater à porta os conteúdos que os miúdos estavam a assistir e que os pais nem sabiam. Lembra-se disso, Eliseu? Sim, sim. Pronto, tem a ver com estes perigos. Os pais nem tinham ideia o que é que os filhos andavam
por exemplo, a ver, não é? Saber a password das redes sociais. É evidente que os jovens têm direito à privacidade, têm o direito a ser protegidos, mas é dever dos pais, e esta é a minha opinião, os pais têm que proteger, e é o nosso dever, é a minha responsabilidade proteger os meus filhos, portanto é importante que saibam, não no sentido de ser cuscovilheira ou de cuscar aquilo que os filhos estão a fazer, mas é de facto importante os pais perceberem o que é que os filhos estão a fazer. E de facto, se notarem situações de abuso, situações que considerem que são perigosas, devem denunciar às entidades competentes, e como agora estávamos a falar, por exemplo, à GNR e todas as campanhas que têm das escolas seguras, mas eu acho que têm claramente com isso. Guardem as mensagens, muitas vezes é importante, porque às vezes os pais têm aquele impulso de eliminar tudo e guardar tudo e eliminar tudo para tentar resolver a situação, e depois quando a polícia pede provas não as tem, portanto pode ser mais difícil, e em algumas situações é preciso mudar telemóvel, e-mail, passwords, quer dizer, se houver suspeita deste tipo de questões também é importante atuar. Eliseu, não queria estender muito, mas eu acho que em relação aos filhos também era importante nós falarmos para os miúdos em concretos. Os miúdos não devem partilhar informação pessoal. Eu sei que isto, às vezes, com os Fortnites e coisas assim do género, os miúdos são questionados sobre informações pessoais, com quem vivem, onde vivem, qual é o número da porta. E há pouco tempo alguém me dizia que entrou na divisão onde eles estavam a jogar e o miúdo estava a dizer o número da rua e depois questionou o pai: olha, qual é mesmo o nosso número da porta? Porque alguém estava a perguntar isto do outro lado, que o miúdo não sabia quem era. Portanto, não partilhem informação pessoal. Pronto. E é importante também falarmos destas coisas de consciencializar, não mandem fotografias íntimas para os namorados, para as namoradas, seja em poses mais provocantes, seja mesmo atos de intimidade, não façam esse tipo de coisas, seja por mensagem, seja por internet. Isto é algo que nós devemos gravar naquilo que é a nossa memória emocional. Nas redes sociais, adicionar só pessoas que conhecem. Aliás, e atenção ao uso das redes sociais aos miúdos, mas vocês só devem adicionar pessoas que conhecem, pessoas que falem por vocês por mensagens privadas, tentem não responder a ninguém, pessoas que vocês não conhecem. Situações de cyberbullying, denunciem aos pais, a professores, a vizinhos, é muito importante isso. E se realmente este tipo de questão também trouxer sofrimento, é importante pedir ajuda psicológica, portanto, falar com os pais e ser rapidamente direcionado para a ajuda profissional. Já falamos de nudes, por exemplo, que estão na moda. Falamos também de extorsão há pouco em casos de relações extraconjugais. É caso para perguntar ao Sr. Capitão Orlando Rodrigues se há uma estatística ou alguma estatística relativamente aos alvos principais dos criminosos nesta área. Se são homens, se são mulheres, em que faixas etárias é que estas situações acontecem com maior regularidade. Não sei se são dados que nos poderá fornecer, se tem alguma informação também relacionada com este aspecto. Sim, tenho alguma informação relacionada com esse aspecto. Relativamente a crimes de burla através da internet, as faixas mais visadas serão entre os 25 e os 65 anos. Relativamente se são mais homens ou mulheres, não tenho neste momento, não tenho esses dados, mas oportunamente eu posso fazer chegar a esses dados. Agora, relativamente aos crimes mais praticados, eu também tenho aqui alguns dados. O mais praticado é a clonagem de cartões bancários. Seguida, aparecem as compras e vendas online e depois, em terceiro lugar, os pagamentos, os MBWay. Portanto, são essas as principais situações em que há de facto burlas. E Manuela Lopes voltava a reforçar aqui há pouco na intervenção dela a importância da prevenção. Nunca é demais nós falarmos dos aspectos preventivos, do que é que as pessoas devem fazer no contacto que têm agora cada vez mais frequente com a internet. O que é que as pessoas podem fazer para evitarem serem burladas e estarem envolvidas nestas situações desagradáveis? Senhor Capitão, colocava-lhe esta questão, não sei se percebeu que queria colocar-lhe assim, perguntava-lhe de que forma é que as pessoas podem evitar estar envolvidas nestas situações delicadas. Há
alguns conselhos que nós agora damos às pessoas, que passa muito por aquilo que já disse a doutora Emanuela, é não colocar dados pessoais na internet. Nome, morada, idade, fotografias, a evitar colocar na internet. Depois, também nos links, há que ter muita atenção também aos links que nos são enviados para o nosso mail. Por exemplo, o link, a URL, tem que iniciar por HTTPS. Se tiver lá o S, significa que esse link é seguro. Se não tiver o S, aconselhamos, não entrem, não façam clique nesse link, evitem entrar em sites fraudulentos, porque pode a pessoa ser vítima de uma pessoa com más intenções. Podem ser retirados os dados pessoais, podem ser mesmo roubados os dados, quer a níveis de cartões bancários, que é uma coisa que acontece muito. Entrando nesses sítios, em links que não sejam seguros, a pessoa pode ser levada a colocar lá dados pessoais, dados dos seus cartões bancários, e através dos dados do cartão bancário ser vítima de burla. E Manuela, acha que neste período de pandemia, neste período veio também acelerar este processo de presença na internet e, consequentemente, aumentar os perigos desta presença mais assídua? Sim. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Mas sente isso nas suas consultas agora? Bastante, porque as pessoas estão muito agarradas ao telefone. Por exemplo, as situações que falei de, a dada altura, perceberem que a pessoa com quem estão a falar é um burlão, não é? Que inventou uma história mirambolesca para ver se conseguiam ter algum dinheiro, portanto, obter este benefício, que é um benefício claramente económico, tem a ver com isso. As pessoas estão muito mais agarradas aos telefones. Os miúdos, a mesma coisa, não é? Os pais começam a perceber-se de algumas coisas estranhas, às vezes não percebem que é um perigo. Esta questão que eu lhe coloquei do pai da morada, portanto, o miúdo estava a dar a morada toda, e não sabia, era o número. Estávamos a falar de miúdo de pai 8, 9 anos, uma coisa assim, miúdo muito pequeno, portanto, nem a noção tem. Portanto, sem dúvida, absolutamente nenhuma. E eu só gostava, neste sentido, até de colocar aqui duas questões ao Sr. Capitão. Falou dos crimes do MBWay. Eu até gostava de perceber isso, porque isso é uma das questões que agora realmente aparece bastante, não é? Os pagamentos por MBWay. Como é que acontecem estas questões da burla? Essa era uma questão, depois queria colocar outra, se dizer. Sim, uma questão prática, não é? De que forma é que podemos ser burlados através do MBWay? Sim, porque pedem-nos muitas vezes este tipo de pagamento, não é assim? É verdade. Acontece da seguinte forma. Imagina, doutora, que tem um determinado produto para venda e não tem MBWay, não tem a aplicação. A pessoa que vai comprar, o que é que vai fazer? Vai dirigi-la para uma caixa multibanco, em que a senhora, em vez de associar a conta ao seu número, associa a sua conta bancária ao número que o burlão lhe indica, que há de ser o número de telemóvel dele. E a partir daí, o burlão consegue aceder à sua conta bancária. Ok. Muito e é bem. desta forma que eles conseguem retirar dinheiro da conta bancária da pessoa que está a vender o produto. Muito bem, portanto, entre particulares, MBWay não é? Não percebi. Entre particulares, neste tipo de situações, aconselha-se então que as pessoas não o façam através desta plataforma. Tenho recebido muitas queixas nas isso. sociais de pessoas que são burladas através da aplicação MBWay. Também pode acontecer outras situações em que a pessoa vai para pagar, vai para receber o dinheiro do produto e acaba por pagar esse produto. Através da aplicação, o burlão vai enviar para o telemóvel do vendedor
uma opção pedir dinheiro e a pessoa carrega lá em pedir dinheiro, é ludibriada, acaba por carregar em pedir dinheiro e o burlão, para além de ficar com o produto, ainda fica com o valor desse produto. Muito bem, pois claro. É assim que está a MBWay, a aplicação MBWay funciona. Muito bem, acho que isto é importante, muito bem. Portanto, Eu desconhecia, a primeira parte desconhecia até, confesso eu. No caso de dúvida... Posso enviar à doutora mais informação sobre isto, me indicar, entender. Eu posso Muito bem, claro que sim, e muito bem, agradeço. Ter uma forma muito global, muito pela rama daquilo que acontece, entender? Muito bem. Para as suas consultas, isso, exatamente. Muito bem. Posso me enviar informação mais claro detalhada. Que sim. Claro que sim, obrigado. No caso de dúvida na utilização destas novas plataformas, por exemplo, acredito que há muitas pessoas que nos estejam a ver nunca tenham, por exemplo, efetuado uma transferência bancária pelo site do banco, não é? E, portanto, no caso de dúvidas, devemos sempre recorrer a familiares, a amigos que têm contacto mais regular com estas plataformas, de forma a evitarmos ser burlados nesta altura em que, como dizíamos no início do programa, tudo isto nos parece demasiado novo e demasiado apressado, esta transformação. Portanto, é importante nós contactarmos com quem esteja mais informado e que nos possa ajudar. É para mim a pergunta? Sim, Sr. Capitão. É sim, Sr. Eliseu. De facto, a aplicação MBWay é relativamente recente. Penso que entrou em 2018. Não há muita gente que utilize. Ainda é um bocadinho desconhecida. Por isso, há que ser muito seguro a quem se pergunta como funciona. Convém perguntar a alguém que já utilizou e que está a utilizar e que já utiliza frequentemente. Porque se vai perguntar a uma pessoa que também não tem a aplicação e que não sabe minimamente como é que aquela funciona e se nunca a utilizou, também pode acabar por ser vítima de burla. Há que ter muita atenção com a aplicação MBWay. Facilmente o burlão entra na conta da vítima e começa a movimentar, faz levantamentos, faz pagamentos, faz clonagem de cartões e quando a vítima vai dar conta já ficou sem parte do dinheiro que tinha depositado e como foi aqui referido há um bocadinho pela doutora, através do contacto do banco, o banco vai ligar para a pessoa, para a vítima e diz: olha, você fez aqui não sei quantos levantamentos, tenha atenção, isto é você, não é? Porque eles também já desconfiam, porque eles também estão a par destas burlas e ligam com o cliente. Às vezes é assim que o cliente consegue descobrir que está a ser burlado. Eu tinha outra questão, Eliseu, posso colocar ao Sr. Capitão? Claro que sim. Em relação ao cyberbullying, eu sei que isto é muito recente, em alguns países já há uma moldura criminal, penal, portanto, não é? Eu não sei se em Portugal se isso já está assim, se realmente me consegue até ajudar nesta resposta ou não. E isto falo porque realmente é um problema que nos tem preocupado imenso e até me lembrei há pouco tempo, nós tivemos uma figura pública, vale que vale, mas eu acho que isto é importante também, que foi a Cristina Ferreira, que lançou uma petição para isso ser de facto discutido, por ser vítima realmente de coisas que eu acho absolutamente escabrosas, não é? O que se escreve e o que se diz, como alguém dizia, muitas pessoas são heróis do teclado, não é? Atrás deste lado há um afastamento, então acham-se no direito de poder dizer tudo e mais alguma coisa. Isto já é crime e há uma moldura penal em Portugal? Consegue-me ajudar? É assim, doutora, aquilo que me está a referir é se o bullying está tipificado como crime. De facto, não está tipificado como crime. O que as pessoas podem deixar é de ofensa à sua dignidade. É um crime de difamação. O que se passou ali com a figura pública que me referiu, ela pode apresentar queixas por difamação, visto que os insultos que recebeu são bastante ofensivos e apesar de ser uma figura pública, ela pode sim participar
limpar criminalmente quem a insulta, mas por difamação. Quando estamos a lidar com crianças, eles ainda são menores de 16 anos, ainda não são considerados, em termos de Código Penal, Crime. são tratados da lei tutelar educativa. Aplica-se a lei tutelar educativa e não o Código de Processo Penal. Ok. Pois eu sei que em alguns países já estão a rever isto mesmo nessa vertente, portanto não é só nas partes mais clínicas, não é? Que muitas vezes nós pegamos quando os miúdos nos aparecem e estas questões já muitas vezes emergiram, e sei que isto já está a ser olhado por esta vertente, porque acho importante isso também, quer dizer, porque é preciso que os agressores entendam que isto não pode ser feito desta maneira, nós não podemos, quer dizer, da mesma maneira como ninguém me pode bater, é crime, não é? Também ninguém me pode agredir por um teclado. Portanto, se calhar é uma coisa a pensarmos, não é? Com efeito, mas lá está, cai na difamação, porque o bullying está muito associado à difamação, e penso que o legislador ainda não sentiu essa necessidade de colocar na lei o bullying, porque também, suponho eu que se entende que a difamação já contempla esse tipo de agressão. Agora, quando é que vamos muito para a parte, e penso para a parte disciplinar, as escolas que trabalharão nisso, certamente que instalarão os seus processos disciplinares aos alunos que entrem por essas vias. E com isto estamos já próximos do final desta edição do consultório aberto. E Manuela Lopes, estas questões têm um impacto psicológico muito grande junto das crianças, dos jovens, dos adultos, esta violência que pode acontecer, violência mental que pode acontecer quando as pessoas se veem envolvidas em burlas, em extorsões que acontecem na internet e noutras situações. Há cuidados a ter e há que recorrer à ajuda caso ela seja necessária, não é? Sim, pode haver manifestações, dependendo também da intensidade do que aconteceu, há quanto tempo aconteceu, quem foi, portanto, dependendo um bocadinho disto, as manifestações podem ser bastantes, sejam elas do ponto de vista físico, não é? Muitas vezes através de dores de barriga, através de mal-estar geral, através de alteração de sono, meninos começam a fazer xixi na cama à noite, portanto, algumas regressões não muito normais, digamos, emocionais, portanto, as pessoas estarem mais tristes, mais ansiosas ou terem de repente ataques de ansiedade constantemente, a estarem muito ansiosas, extremamente ativadas e pronto, e do ponto de vista mental também, pouca atenção, pouca concentração, isto pode afetar em todas estas vertentes. Quando isso acontecer é importante as pessoas pedirem ajuda, muitas vezes o médico de família pode ser a primeira entrada, mas se isto tomar uma dimensão mais complicada com sofrimento psicológico associado, de facto, as pessoas devem pedir ajuda. Os miúdos, os pais, muitas vezes, porque é muito complicado, os pais muitas vezes sentem-se muito culpados, sabe, diz eu, porque às vezes nós até estamos a falar de famílias estruturadas, pais até relativamente atentos, e quando dão para elas temos assim uma situação destas. Às vezes o miúdo fugiu de casa, a miúda, por exemplo, não é? Porque há muito tempo que tinha um namorado, e o namorado era um senhor, para não dizer outra coisa, de 30 e muitos anos, que foi falando com ela, pensando ela que era um adolescente também. E isto é muito complicado também para os pais, isto às vezes traumatiza e temos situações complicadas de doença psicológica e que têm que ser necessariamente trabalhadas. O meu apelo final é esse, é a prevenção. Acho importante a todos os níveis, não só os miúdos não se expor, outros também terem cuidado, e adultos, cuidado naquilo que escrevem, naquilo que muitas vezes nós temos uma opinião, todos temos uma opinião, todos temos direito a uma opinião, de gostar ou não gostar das pessoas, mas expô-la dessa maneira e de uma maneira ofensiva não. É importante nós adultos não fazermos, é importante ensinar os nossos filhos a não fazer, e se não se faz, eu posso não gostar da pessoa, mas eu também tenho que saber filtrar e qual é o meu comportamento em relação a isso. E os miúdos, cuidado com aquilo, com a informação que vos pedem, com as pessoas que vocês estão a falar, nem sempre é com quem pensam que estão a falar, às vezes nem é, por exemplo, nós pensamos que estamos a falar com um rapaz e até nem é uma mulher, é uma rapariga, ou ao contrário, portanto, atenção a estas situações, a estes perigos, portanto, em caso de dúvida, bloqueiem, não falem, desliguem, portanto, é o meu conselho final. Capitão Orlando Rodrigues, o que pode dizer, assim, no final desta edição do Consultório Aberto, em que falamos sobre os perigos da internet? Os conselhos que a Guarda dá
são não se expor, não expor a sua identidade, quer o nome, a sua identificação pessoal, morada, fotografias, não expor as suas fotografias, não publicar vídeos que mostrem quer o interior da sua casa, quer a sua vida particular. Ter muita atenção nas redes sociais, já que estamos neste âmbito. As histórias que se contam nas redes sociais, contar a rotina diária das pessoas, terem muita atenção com aquilo que se conta. Não entrar em grupos, isto é mais virado para o WhatsApp, que tenham pessoas que eles não conhecem de lado nenhum. Não fazer cliques e não entrar em sites que não sejam seguros, lá está, que não criar um caminho. Se não tiverem o HTTPS, se não tiverem o S no final, na URL, não entrem, podem ser fraudulentos, podem levar à clonagem de cartões de crédito, podem levar a roubo de dados pessoais. Ter muita atenção, porque isto é designado phishing, em que o burlão, através de um link, faz com que a pessoa aceda a ele e rouba-lhe dados, e depois é burlada a pessoa. Ter atenção às palavras-passe nas redes sociais, mudar frequentemente, semana a semana, mês a mês, mudar com frequência as palavras-passe para aceder às redes sociais. E um conselho que eu deixo às pessoas, a quem vir aqui o nosso debate, é que uma vez na net, para sempre na net. Se colocam um vídeo na internet, uma fotografia que os comprometa, se colocam dados pessoais na internet, vai ficar para sempre na net e depois é muito difícil, depois é praticamente impossível retirar lá, porque pode ser acessível por qualquer pessoa. Já agora colocou aí uma questão que é relevante. É hábito as pessoas, quando vão de férias, colocarem na internet que estão de férias e durante determinado período e deixam as casas, portanto, disponíveis a atos de roubo. Isso é regular acontecer. Eu não sigo muito as redes sociais, mas se as pessoas colocam nas redes sociais que vão de férias, obviamente que quem se dedica à prática de furtos entre outras residências irá estar atento, irá saber, irá ter informação útil de que aquela casa não está desabitada e estará à vontade para praticar o ato. Muito obrigado, Capitão Orlando Rodrigues, do Comando Territorial de Guimarães da Guarda Nacional Republicana. Muito obrigado, e Manuela Lopes, também, por mais uma edição do Consultório Aberto, e esperamos, claro, ter sido bem elucidativos dos nossos seguidores, daqueles que acompanham este programa aos sábados à tarde. Obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade. E Manuela Lopes, de que falaremos na próxima edição do Consultório Aberto? Já tem aí na manga alguma coisa? Já tenho, e muito à semelhança do que já temos falado e estamos centrados nisto da pandemia. Para a semana vamos falar com uma colega médica, anestesista, que trabalha na linha da frente. Portanto, vamos perceber o que é isto na primeira pessoa, de alguém que esteve sempre presente desde o início da pandemia, portanto, estudando um bocadinho aquela rúbrica que sempre falamos do cuidar quem cuida. Obviamente que não é só os profissionais de saúde, nós sabemos, e quando falamos dos profissionais de saúde, falamos da própria saúde física e mental deles, portanto, nós cuidarmos dos profissionais de saúde, não é só os profissionais de saúde tratarem dos doentes, portanto, é nesta vertente e para além dos outros cuidadores. E vamos começar por aí, portanto, eu acho que vai ser importante ouvirmos este testemunho, importante ouvirmos o que é isso de termos estado na frente da tempestade, e vai ser isso que nos vamos dedicar na próxima semana. Muito bem, será certamente mais uma edição interessante do Consultório Aberto, no final de uma semana em que teremos o início da vacinação à população em Guimarães. Esta terça-feira, portanto, no Multiusos de Guimarães, serão iniciadas as vacinações aos maiores de 80 anos e maiores de 50 anos com alguns problemas de saúde. Portanto, uma boa notícia aqui no final deste consultório aberto. Resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado desse lado a acompanhar esta edição em que falamos sobre os perigos da internet em tempo de pandemia, com o Capitão Orlando Rodrigues, Capitão da GNR, e também com Emanuela Lopes, psicóloga
no Hospital Senhora de Oliveira em Guimarães. Sigam o Mais Guimarães no Facebook, acompanhem também a nossa atividade na nossa página no YouTube e enviem as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt. No próximo sábado, às 18, estaremos cá de novo. Boa semana.